Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as subunidades de carga e sobre o campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Bom, nessa primeira parte aqui de subunidade de carga, é só para a gente mostrar para vocês aqui que a quantidade de carga que geralmente a gente lida nos processos eletrostáticos é uma quantidade bem pequena. Então, como é um valor bem pequeno, geralmente se usa algumas subunidades para que a gente não tenha necessidade de ficar trabalhando com notação científica ou de ficar representando o número de forma decimal com vários números, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas subunidades de carga que a gente usa, não são todas, mas são as principais, tá certo? Então, nós temos aqui 4 subunidades que são utilizadas para representar números pequenos. Então, na ordem crescente, elas são as seguintes, ó, mili, micro, nano e pico. Então essas aqui são as 4 que a gente vai utilizar para representar valores pequenos. Cada uma delas é representada por uma letra. Então, por exemplo, essa primeira aqui, ó, mili, ela é representada por letra, por um M minúsculo. Quanto que vale a subunidade mili? 10 a menos 3. A segunda, micro, é representada por uma letra do alfabeto grego chamada Mi, que é uma espécie de um U minúsculo com a perninha puxada. Quanto que vale a subunidade Mi? 10 a menos 6. Essa outra aqui, ó, a nano, ela é representada por um N, também minúsculo. Ela vale quanto? 10 a menos 9. E essa última aqui, que é a pico, é representada por um P também minúsculo e vale quanto? 10 a menos 12, certo? Então você pode usar aqui a mili, representada por um Mzinho, 10 a menos 3, micro pelo Mi, 10 a menos 6, nano pelo N, 10 a menos 9 e pico pelo P, 10 a menos 12. Na onde que você pode usar essas subunidades? Em qualquer grandeza. Então, por exemplo, se você for usar com a grandeza carga, imagine que eu tenho um valor qualquer de carga, assim, sei lá, 2 microcúlomos. 2 microcúlomos tem quantos coulombs de carga? É só vocês escrever, ó, 2, o micro vale quanto micro? 10 a menos 6, então retira o micro e coloca lá, ó, 10 a menos 6, e aqui é a unidade que resta. Então, 2 microcúlomos é 2 vezes 10 a menos 6. Se eu quiser usar, por exemplo, para energia, dá para usar? Dá. Ah, eu tenho um processo lá que tem, sei lá, 5 microjoules de energia armazenada. Esse micro aqui está usado para grandeza carga. Aqui está usado para grandeza energia. O valor que ele tem em cada um deles é o mesmo. Então, por exemplo, 5 microjoules tem quanto de energia? 5, o micro, que é 10 a menos 6, a unidade final que é joule. E aí você pode usar, né? Milicúmulo, microcúmulo, nanocúmulo, picocúmulo, cada um tem o seu valor. Para distância, milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro. Para energia, milijoule, microjoule, nanojoule, microjoule, e assim por diante, ok? E nós temos também outras subunidades de carga que elas servem para representar valores maiores. Perceba que eu estou mostrando aqui os principais, os que a gente está mais usando aqui, não são todos, tem outros além desses. As que nós representamos aqui para valores maiores são as seguintes, ó, quilo, mega, giga e tera, tá certo? Qual que é a letra que a gente usa para representar cada uma dessas 3 grandezas? Ó, o quilo é representado por um K, o mega é representado por um M maiúsculo, porque se fosse minúsculo era mili, o giga é representado por um G e o tera é representado por um T, também maiúsculo. Quanto que vale cada uma destas subunidades? Ó, o quilo vale quanto? 1000, ou seja, 10 ao cubo. O mega vale quanto? Bilhão, ou seja, 10 a sexta. O giga vale quanto? Bilhão, 10 a nona. O tera vale quanto? Trilhão, 10 elevado a 12. Ok? Na onde que você pode usar essas subunidades? Em qualquer grandeza. Por exemplo, você poderia usar com a grandeza distância.
quilômetro. Você poderia usar com a grandeza energia, quilojoule. Você poderia usar com a grandeza massa, quilograma. Pode usar com qualquer grandeza. O valor que elas assumem aqui está representado. Então, por exemplo, 1 quilograma tem quanto de massa? 1, o quilo é 1000, o resto grama. 1 quilômetro tem quantos metros? 1, o quilo é 1000, a unidade final é metro. Certo? Então, essas aqui são as principais que nós vamos usar bastante no eletrostático. Visto isso, agora vamos começar a falar na parte referente ao campo elétrico. Muito bem. Campo elétrico. Bom, então a gente precisa, antes de tudo, saber o que é o campo elétrico. Hoje, nessa aula, vamos falar sobre o campo elétrico em carga pontiforme, ok? Carga de prova. Primeiro, o que é o campo elétrico? Aqui na física, nós temos basicamente 3 campos de estudo: o campo elétrico, o campo magnético e o campo gravitacional. Esse que nós estamos vendo aqui agora, na verdade, é o campo elétrico. O que vem a ser campo elétrico? O campo elétrico é uma região, certo? Uma região que existe ao redor de toda a carga ou ao redor de todo o corpo eletrizado. De tal forma que, quando eu tenho, por exemplo, uma carga ou um corpo eletrizado, ao redor dessa carga ou desse corpo existe um campo elétrico, tá certo? E qualquer outra carga ou outro corpo eletrizado que eu colocar dentro dessa região, dentro desse local que tem um campo elétrico, esse corpo que eu botar lá dentro vai estar sujeito à ação de uma força de campo, nesse caso, uma força elétrica, ok? Bom, como que a gente faz para medir, para mensurar o campo elétrico? Para a gente calcular aqui o campo elétrico, nós fazemos uma analogia com o campo gravitacional. Então perceba, quando a gente tinha lá Física 1, estudamos lá a gravidade e força-peso, a gente tinha a seguinte situação: eu tinha aqui a Terra, tá certo? Ao redor da Terra existe um campo. Que campo que é esse? O campo gravitacional, igual ao campo elétrico. Aí quando eu botava aqui um objeto, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui a Terra, que tem uma massa em mão, e eu tenho aqui esse objeto que tem uma massa em mim. Esse objeto ele é atraído para o centro da Terra com uma força que nós chamamos de força-peso. Então está aqui, ó. Eu tenho a força de campo que aparece aqui, que é a força-peso, o objeto que sofre a ação dessa força, que eu evidenciei, que é o objeto de massa mínimo. E como que eu faço para calcular essa força? Eu calculo assim, ó, o peso é igual a quem? A massa vezes a gravidade. O G é o valor do campo. De qual campo? Do campo gravitacional. Então, se eu isolar o G, que é o campo gravitacional, vai ficar para mim essa expressão aqui. Então, o campo gravitacional é a razão da força dividido pela massa. Pronto. Esta é a equação que a gente usa para medir quem? O campo. Que campo? Gravitacional. Beleza. Então, é a razão entre a força e a massa. Agora, e se eu tivesse uma carga pontiforme? Aí seria uma situação assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga pontiforme, uma carga de prova, quesão. O que tem ao redor dessa carga? Ao redor dessa carga existe um campo, que a gente chama de campo elétrico, certo? Então aqui tem uma região imaginária, que você consegue ver o campo elétrico. Se eu colocar nessa região aqui, ó, uma outra carga, uma carga Qzinho, aqui, ó, o que vai acontecer entre essas cargas? Vai haver uma interação elétrica, uma força que pode ser de atração ou de repulsão. Vamos imaginar que nesse caso aqui seja uma força de atração. Então o que está acontecendo? Essa força, essa carga aqui está sendo atraída para cá com uma força elétrica que eu vou chamar de FE. Quem gerou, quem possibilitou a existência desta força elétrica foi o campo. Então olha lá, como que eu calculo o campo gravitacional? Não é a força pela massa? O campo elétrico é a mesma analogia. Então vai ficar assim, o campo elétrico vai ser a razão entre quem? Entre a força. Que força que eu tenho aqui? A força elétrica, ali, ó, é dividido pela massa. Aqui é dividido por quem? Pela carga. Mas perceba, qual carga que eu vou colocar no denominador aqui? Qzão ou Qzinho? Basta você olhar aqui, ó. Eu estou calculando aqui o campo. Aqui eu estou calculando o campo em função de Mzinho. Mzinho é a carga que gera o campo ou que sofre a ação do campo? É a carga que sofre a ação do campo. Então aqui eu tenho que colocar também a carga que está sofrendo a ação do campo. Quem está sofrendo a ação do campo aqui? A minha carga Qzinho.
Pronto, então eu tenho esta primeira expressão aqui, ó, que serve para eu medir a intensidade do meu campo elétrico. Então a intensidade do campo elétrico pode ser medida por essa expressão. Então o campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga. Essa força elétrica tem como unidade oficial o Newton, a carga tem como unidade oficial Coulomb, e o campo elétrico vai ter como unidade oficial essa razão aqui, ó, Newton por Coulomb, beleza? Então essa é a primeira expressão que nós usamos para medir o campo elétrico em função da carga que sofre a ação do campo. Mas, se eu quiser, eu também posso calcular aquele campo elétrico ali, ó, em função de Qzinho, de Qzão, que é a carga que gera o campo. Como que eu poderia fazer isso? Simples, ó. Então eu tenho que o campo elétrico é igual a quem? Força sobre carga. Essa força aqui é a força elétrica, é uma força coulombiana, cuja intensidade nós já mostramos como é que calcula em outros vídeos, né? Vocês lembram? Como é que calcula a força elétrica? A força elétrica é o que? É K, Qzão, Qzinho, dividido por quem? Dividido por D ao quadrado. Isso aqui é o que? A força elétrica. Todo mundo dividido por quem? Por Qzinho. Pronto, ó, se eu tenho o Qzinho multiplicando em cima e embaixo, se eu cortar o Qzinho de cima, eu corto o Qzinho de baixo. Olha o que sobrou para mim. Sobrou para mim essa expressão aqui, ó, KQ dividido por quanto? D ao quadrado. Pronto. Portanto, eu tenho essa outra expressão aqui, ó, o campo elétrico é igual a quem? KQ dividido por D elevado ao quadrado. Pronto. Esta é uma outra expressão similar à de cima, que também serve para calcular a intensidade do campo elétrico. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que esta primeira serve para calcular o campo elétrico em função da carga que sofre a ação do campo elétrico. Já a segunda expressão serve para calcular o campo elétrico em função da carga que gera o campo elétrico. Agora perceba, gente, eu estou aqui trabalhando com o campo elétrico e o campo elétrico é uma grandeza vetorial. O campo elétrico não é uma grandeza escalar, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, se o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ele tem três características: intensidade, direção e sentido. Bom, isso que eu mostrei para vocês aqui é como se calcular a intensidade do campo elétrico. Porém, a gente não deve esquecer que ele é um vetor, então ele tem aqui direção e sentido. Bom, como que eu faço agora para descobrir qual que é a direção e qual é o sentido do campo elétrico? Simples. Para nós descobrirmos qual que é a direção e o sentido do campo elétrico, eu tenho que levar em consideração qual aspecto? O sinal da carga. Por quê? Porque cada uma das cargas que nós temos, sendo ela positiva ou negativa, ela vai ter o que a gente chama de linhas de força. Então vamos ver o que são essas linhas de força. Então é o seguinte, linhas de força são linhas imaginárias, né, que podem sair ou chegar na carga. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se eu tiver aqui uma carga positiva, imagine que eu tenho aqui uma carga positiva, uma esfera eletrizada com carga positiva. Então eu vou ter aqui linhas imaginárias, né, saindo dessa esfera. Então, por exemplo, está aqui a minha esfera, né, aqui a minha esfera, e existe aqui as linhas de campo ao redor da esfera. Quando eu tenho uma carga positiva, essas linhas de campo estão saindo ou estão chegando nessa esfera? Estão saindo. Então, o campo elétrico gerado por essa partícula vai ter a orientação de sair. A mesma coisa acontece, ou melhor, o contrário acontece quando eu tenho uma carga negativa. Então, quando eu tenho aqui uma carga negativa, essa carga negativa também vai possuir o quê? Também vai possuir aqui as linhas de campo. Essas linhas de campo, elas dão, né, orientação ao campo. Como a minha carga aqui agora é negativa, as linhas de campo estão agora saindo ou chegando nela? Estão chegando nela. Aqui estão as linhas de campo. Tá certo? Então, a gente poderia ilustrar essa situação mais ou menos assim, ó. Imagine vocês então que eu tenha, né, lá um capacitor de placas planas e paralelas, né? Esse capacitor, por exemplo, ele é constituído de duas placas que estão carregadas com cargas opostas. Então, por exemplo, está aqui ó, a primeira placa
Imagina que essa plaquinha da esquerda, ela vai ter aqui, ó, um excesso de cargas positivas. Já essa placa minha aqui da esquerda vai ter um excesso de cargas negativas, tá certo? Então, aqui no meio tem uma região que a gente chama de célula, o campo elétrico uniforme. Qual que é a orientação desse campo elétrico? Ó, as linhas de força saem da carga positiva e vão para a carga o quê? Negativa. Então, eu vou ter um campo elétrico dessa forma aqui. Esta vai ser a orientação, né, do meu campo elétrico. Ela vai estar saindo ali, ó, da região com a placa positiva e indo ao encontro da região que tem a placa negativa. Pronto. Essa aqui é a orientação, é a direção e o sentido de quem? Do meu vetor campo elétrico. E se eu viesse aqui, por exemplo, e colocasse dentro dessa região uma carga? Então imagine que eu coloquei aqui uma carga, vou chamar essa carga aqui de carga A, e vamos supor que o movimento dessa carga vai ser para a direita. Essa aqui é a orientação do movimento. Bom, então imagine você que eu tenho lá uma região que tem um campo elétrico, eu não citei aonde está a carga positiva e a negativa, eu só sei a orientação do vetor e eu coloco lá dentro uma partícula. O que acontece se essa partícula se movimentar na mesma orientação do campo? Qual que é a conclusão que eu posso ter acerca do sinal dessa partícula? Como essa partícula vai se movimentar para a direita, quem é que atrai cargas negativas? Cargas positivas. Então eu posso concluir que essa partícula se movimentando para a direita é uma partícula o quê? Positiva. E se ela se movimentasse para a esquerda, ela seria uma partícula o quê? Negativa. Então, se a gente vê, por exemplo, uma situação assim, existe uma carga elétrica que se movimenta a favor da orientação do campo elétrico. Conclusão, essa partícula é o quê? Positiva. Existe uma partícula que se movimenta contra a orientação do campo elétrico. Qual que é o sinal dessa partícula? Essa partícula é o quê? Negativa. Como é que a gente descobre isso? Basta você fazer uma situação com a orientação do campo elétrico, sabendo que as linhas de campo saem sempre do positivo e chegam sempre no negativo. Daí eu consigo interpretar o sinal da carga. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Essa foi mais uma videoaula aí. Vocês viram sobre subunidades, né, e sobre campo elétrico em carga multiforme. Obrigado.